Boa noite a todos. Celebração da independência da Tchecoslováquia, 28 de outubro de 2025. É com imensa alegria que celebramos hoje 3 momentos especiais. A independência da Tchecoslováquia, o aniversário do Instituto Občan, cidadão tcheco-brasileiro, e a entrega do certificado de cidadania tcheca a novos compatriotas. A Tchecoslováquia nasceu como herdeira da antiga Boêmia em 28 de outubro de 1918, após o fim do Império Austro-Húngaro. Formada majoritariamente por tchecos e eslovacos, cada qual com seu idioma, cultura e identidade própria, representou a realização de um sonho de liberdade e soberania enraizado na história milenar da Boêmia. Nossos antepassados também eram boêmios, mas pertenciam à minoria germânica que falava alemão. Ainda assim, partilhavam os mesmos valores de trabalho, solidariedade e respeito que moldaram a Boêmia e que nos definem até hoje. No século XIX, diante de fome, frio, desemprego e da crise desencadeada pela Bolsa de Viena em 1873, muitas famílias migraram para o Brasil imperial. Aqui encontraram desafios enormes, sem infraestrutura mínima, precisaram de coragem e união. Fundaram comunidades, ergueram cidades, construíram empresas. Legado de trabalho, esperança e perseverança que define a comunidade tcheco-brasileira até hoje. Há 107 anos, a Tchecoslováquia nasceu sob 3 pilares que ainda nos guiam: liberdade, verdade e solidariedade. Esses valores inspiraram a criação, em 28 de outubro de 2023, do Instituto Občan, Instituto Tcheco-Brasileiro, palavra que significa em cidadão. Nossa missão: fortalecer a identidade, representar a comunidade e construir pontes entre o Estado tcheco e os tchecos e seus descendentes fora da pátria, sempre com ética e independência. Somos uma organização independente, sustentada exclusivamente por nossos membros, sem qualquer recurso público. Hoje, o Instituto está presente em 54 cidades, 12 estados e províncias, 8 países, 4 continentes: América do Sul, América do Norte, Europa e Oceania. Agricultores, professores, médicos, empresários, advogados, servidores, estudantes e aposentados, todos unidos pelo mesmo ideal: preservar nossas raízes e fortalecer os laços com a República Tcheca e garantir os direitos de nossos descendentes. Solidariedade em ação. Em 2024, durante as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, nossa comunidade mostrou na prática o significado de občanství, cidadania. Dedicamos milhares de horas de trabalho voluntário. Cerca de 20 toneladas de doações, alimentos, medicamentos, roupas, móveis e produtos de higiene foram distribuídos a famílias, hospitais e abrigos. Mais do que números, esse gesto reafirma: solidariedade é o coração da cidadania. É com essa força coletiva que continuamos a crescer como comunidade. Assim como Václav Havel, que guiou o país com coragem, ética e humanidade durante a Revolução de Veludo, buscamos agir com responsabilidade, liberdade e respeito às nossas origens. Havel nos ensinou:
cidadania não é um direito passivo, é ação constante. Cada gesto de compromisso molda a democracia. Cada gesto constrói um futuro digno. A Revolução de Veludo de 1989 encerrou pacificamente o regime totalitário e deu origem à República Tcheca moderna, democrática, estável e comprometida com direitos humanos, cultura e educação. Hoje, a Tchequia é pequena em território, mas grande em princípios. É referência em ciência, arte, inovação e preservação da herança cultural. É esse espírito, liberdade, responsável e ética, que une os tchecos e seus descendentes em todos os continentes. Hoje também celebramos o direito de plena igualdade de pertencer à minoria germânica da República Tcheca. Entregamos o certificado de cidadania tcheca, símbolos de uma ponte entre passado e futuro. Símbolo do sacrifício dos antepassados e do compromisso das novas gerações. Essa conquista traz um dever que cada cidadão tcheco-brasileiro exerça o direito de voto, protegendo as leis que garantem a cidadania de nossos descendentes. Participar é fortalecer não só a República Tcheca, mas também a União Europeia e o Brasil. Cidadania é mais pertencer. Cidadania é agir com responsabilidade. Agora daremos então início à entrega do certificado de cidadania tcheca. Em seguida, celebraremos juntos a liberdade, a cidadania e a união que torna a nossa comunidade viva, plural e inspiradora. Viva a comunidade tcheco-brasileira! Obrigado. Bom, o hino ele será em seguida, tá? Não se preocupem, vocês vão cantar. Não se preocupem, aquele ensaio vai ser bem aproveitado. Bom, como será feita a entrega? Na saída, para a gente não perder tempo agora durante a refeição e criar confusão, nós vamos chamar as pessoas e vamos entregar o certificado. Caso vocês queiram deixá-lo aqui conosco para não levar na mesa onde tem a comida, deixem conosco e depois a gente entrega novamente, tá? Então não... Ou até eu faço uma pergunta, querem fazer isso? A gente já deixa de lado, aí vocês não precisam, aí vocês decidem, se querem levar, olhar e tudo, né? Se vocês, é que vocês são ótimos leitores em tcheco, que eu sei, né? Então, vocês vão pegar e sair declamando o certificado. Bom, como é que estão separados os documentos ali? Eles estão organizados mais ou menos pelos grupos familiares de vocês, tá? Ele não está em ordem alfabética, mas vocês vão ver, ó, como chamaram meu pai. Bom, então, está na nossa turma aqui, daqui a pouco, até vocês vão ver que não é mais a turma de vocês. Então, vocês já podem, inclusive, pela questão de sentar, vocês já podem ter uma noção de que, não, peraí, eu vou esperar um pouquinho que já está vindo a turma. Aí eu só vou pedir para que o pessoal venha para cá e na hora que for sentar, dá uma volta por trás, tá? Bom, eu vou chamar aqui a Betina para fazer a entrega, tá, Betina? Que se tivesse vindo, mas não trouxeram o mais jovem tcheco presente, né? Eu acho que o mais velho tcheco presente hoje não é o mais meu pai. Aqui está o nosso tcheco mais antigo, está aqui. Depois ele também devem bater fotos com eles. Antes de iniciar, eu lembrei um detalhe agora, que talvez vocês não tenham percebido na hora que o presidente ele fez o discurso. Aquela dúvida das pessoas em relação a sou alemão, como é que virei tcheco? Mais ou menos isso, né? Então é importante saber que não está certo e não está errado. Tá? Nenhuma nem outra coisa. Como que a coisa realmente era? Naquela região, se a gente trouxer, depois eu vou dar um exemplo comparando o Rio Grande do Sul, o Brasil, e aí vocês vão perceber que fica um pouco mais claro.
Isso é importante porque a partir de agora as pessoas vão querer saber por que você é tcheco. E vocês vão ter que dizer, eu sou tcheco porque eu tenho um papel lá escrito em tcheco. Não. Os nossos, e aqui todo esse grupo que está aqui, todo, tá? Porque eu conheço todos os grupos, todo mundo veio da mesma região, que é o norte da atual República Tcheca. Naquela região, antigamente, quando os nossos emigrantes vieram há mais de 150 anos atrás, a nossa turma chegou antes que os italianos nós chegamos, para vocês terem uma ideia, terminou, e aí começam as confusões. Chegam os alemães no Brasil, logo após chegam os tchecos, austríacos, então que naquele momento eram os austríacos, também de etnia e idioma alemão, então começa a confusão. Por quê? Porque já tem alemão aqui no Rio Grande do Sul, já sabem que são alemães e são de verdade, e aí chegam outras pessoas naquela região, também falando alemão, e as pessoas acabam pensando que todo mundo é alemão. Eu sempre dou meu exemplo também, quando eu era criança, eu ia na casa dos meus bisavós lá em Nova Petrópolis, todo mundo falando alemão, desculpe o jeito, né? Todos aqueles idosos lá, toda aquela turma, e eu iria questionar se alguém ali era chinês. Jamais, porque todo mundo falando em alemão, nunca se falou isso em família, e eu acredito que com vocês foi muito semelhante. Então, todos nós pertencemos a uma etnia germânica, que depois de guerra para cá, guerra para colar, fim do império, reinos e todas essas coisas, porque a atual República Tcheca, ela tem mais de 1000 anos. É uma região muito antiga que sempre foi o que em português seria o Reino da Boêmia, onde nós estamos aqui. Nenhum lugar melhor do que o Reino da Boêmia para falar sobre a Boêmia. E a Boêmia, é muito importante saber que a palavra boêmia, ela, se você traduzir ela do alemão Böhmen para o idioma tcheco, Böhmen é igual a tcheco. Se você chegar na República Tcheca e disser que você é descendente de Böhmen, de boêmio, eles vão dizer, então tu é descendente de tcheco. Eles não têm essa confusão, porque é boêmio igual, exatamente igual tcheco, não tem dúvida disso. Então, todos vocês que hoje formalmente vão receber o documento dizendo que vocês são cidadãos tchecos, vocês sempre foram cidadãos tchecos, mas não se entendia dessa forma e, além disso, também não está errado, porque num período os nossos ancestrais eram súditos do Império Austro-Húngaro, acaba o Império Austro-Húngaro, e hoje aqui é uma comemoração tripla, onde comemoramos, e vai ser quádrupla, porque o restaurante aqui também foi fundado no dia da fundação da Tchecoslováquia. E aí, por que a fundação da Tchecoslováquia? É exatamente isso. Era o Império Austro-Húngaro, acaba o Império Austro-Húngaro com a Primeira Guerra Mundial, então naquele instante surge o Estado Tchecoslováquia. Por quê? Porque aquela região da onde nossa família vem, as nossas famílias aqui todas vêm da mesma região, naquela região ela era povoada, a maior parte dela, por etnia tcheca e etnia eslovaca, mas existiam etnias germânicas como nós. Porém, já naquela época, nós éramos uma minoria étnica. Nós não éramos a grande maioria, éramos de etnia germânica numa região que tinha outras etnias. Como, por exemplo, vou pegar um exemplo diferente aqui, a Tríplice Fronteira no Brasil, por exemplo. Que lá a gente tem quase um do lado do outro e são vários povos diferentes. Mas, no nosso caso lá, basicamente se tinha muito tcheco e eslovaco. Acaba a Primeira Guerra Mundial, aí com a história do Império Austro-Húngaro, eles querem acabar com os austríacos, e aí eles formam aqueles dois povos, os tchecos e os eslovacos, formam a Tchecoslováquia. Aí chegamos ao fim da Primeira Guerra, infelizmente a ascensão do Hitler, inicia a Segunda Guerra,
sabemos como as coisas aconteceram, acaba a Segunda Guerra, entra o comunismo, aí os coitados dos tchecos se ferraram com os nazismos, os tchecoslovacos, desculpe, se ferraram com os nazistas, se ferraram depois com os comunistas, e aí em 1993 eles decidem, e aí tinha o Pacto Havel, que foi o presidente, um dos articuladores, e tem uma observação depois que eu posso fazer do site, tá? Isso aqui não é muito falado, mas um dos braços direitos do primeiro presidente tcheco foi Ferdinand Seitz, que era um professor, historiador, um cara brilhante, e ele era da etnia germânica, e existia uma rixa, ainda existe um pouco, para vocês saberem, ainda existe um pouco de rixa dentro da República Tcheca entre a etnia germânica e alguns tchecos. Então é meio como gremista colorado, assim, que não de se matarem, mas de ter tá, né? Então, quando então surge a República Tcheca, as cidades aonde nasceram os antepassados de todos nós aqui, fisicamente hoje estão dentro do território tcheco. Então, quando se vai num cartório para pedir um documento, esse cartório está lá dentro da República Tcheca. Então, esse é um dos motivos de por que os documentos são tchecos. Seria um exemplo, todos nós aqui somos brasileiros. Alguns de nós somos gaúchos, outros catarinenses. Quem nasce em Brasília, como é que é mesmo? Candango, como é que é? Brasiliense agora, mas antes não era, né? Vocês são de Brasília? Ah, mas tem gente que eu sabia que era antes aqui. Como é que era que falava antigamente? É porque Candango é quem foi para Brasília para construir. Ah, eu achei que Candango era quem nasceu lá. Desculpe, então é cultura. Não só os tchecos têm cultura, mas obrigado pelo apoio. Então, quando a gente começa a ter essa percepção do que é a etnia e que isso não muda a tua característica de cidadão, hoje todos vocês vão receber a prova física, jurídica, formal, que lhes concede direito de proteção do Estado tcheco, da União Europeia, além do que hoje você já tem do Estado brasileiro. Muitas vezes, e essa aqui é a última coisa para encerrar, antes de iniciar a entrega, que as pessoas às vezes pensam, mas para que eu quero ter uma outra cidadania? Para que serve uma outra cidadania? Se eu não viajo. Muitas pessoas dizem isso, né? Se eu não viajo, para que serve? N coisas. Vou dar dois exemplos tristes, mas que teriam sido positivos se estivesse nessa situação. Primeiro, quando iniciou a pandemia lá na China, foi aquele corre, os países todos, cada país mandando avião buscar o seu povo, porque as companhias aéreas não queriam ir, ninguém queria, e aí, por exemplo, o governo brasileiro manda um avião, só embarca naquele avião brasileiros. Um avião da comunidade europeia só embarca europeus. Seja ele um avião tcheco, seja ele um avião francês, ou seja, aqui tu já está tendo a proteção, não só do Estado tcheco, como do Estado da União Europeia. Hoje vocês vão receber um papel de duplo valor, que é a cidadania do território da República Tcheca, que dá o mesmo status, os mesmos direitos que qualquer outro país da União Europeia. Então, todos os direitos que vocês têm na República Tcheca, de morar, de trabalhar, vocês têm em Portugal. Estavam falando agora, os portugueses estão dificultando, os italianos estão dificultando. Não importa. Vocês são cidadãos europeus a partir de agora, e a partir de agora tem direito pleno. Não existe segunda classe, não existe, por exemplo, nós nos denominamos de tchecos brasileiros, porque nós temos a dupla nacionalidade, nós somos tchecos e também somos brasileiros. Uma coisa muito, muito importante que vocês saibam, perante a lei, vocês são 100% brasileiros, perante a lei no Brasil, perante a lei em qualquer outro lugar, vocês são 100% brasileiros e também são 100% tchecos, neste caso. 100% europeus, perante a lei. Não é dizer, não, mas a minha família, metade assim, metade assado, e aí eu vou dar uma dica para vocês. Se um dia vocês estiverem num país estrangeiro
usando o documento tcheco e perguntaram de onde você é, naquele momento, juridicamente, formalmente, tu está apresentando um documento dizendo: eu sou essa pessoa e esse documento é tcheco e eu sou tcheco. Ponto. Tu pode até dizer: não, eu venho do Brasil. Tu pode dizer: eu sou tcheco, que é o que vocês vão receber. Vocês são tchecos todos nascidos no Brasil. Então, são tchecos nascidos no Brasil. É isso que nós somos, tchecos nascidos no Brasil. Se perguntarem quem nós somos hoje, nós somos, neste caso, neste âmbito, e casualmente no Brasil, quando se nasce, é brasileiro. Então, nós temos a dupla nacionalidade por isso. Eu queria que essa tivesse sido a última coisa, mas eu lembrei de algo que é muito importante, porque vários de vocês aqui nunca conversaram comigo. Quando nós estamos falando sobre o porquê vocês estão aqui, é porque todos vocês, nós provamos, foi provado perante ao governo tcheco, foi provado que vocês, olha só, essa aqui é muito, muito, muito interessante. Vocês não sabiam disso. Eu sei que vocês não sabiam disso. E o governo tcheco sabia, mas não conhecia vocês. Então a gente teve que apresentar e provar que vocês eram aquilo. Tá, mas o quê? Todos vocês nasceram com o direito tcheco. Todos vocês. Sabe aquilo que às vezes falam dos italianos, que é o direito sanguíneo, não sei o quê? Se alguém já ouviu falar disso? É isso na lei tcheca também. Vocês nasceram com o direito, e o que foi feito foi provar para a autoridade tcheca que você nasceu fora do país, mas que você tem o direito, você é cidadão tcheco. Então, vocês sempre foram, não sabiam, mas sempre foram. Tá? Bom, vou começar. Não vou abrir para perguntas, senão vocês já viram que ninguém vai comer. Eu estou meio com fome, com sede, vamos lá. Betina, tu vai ser a primeira a entregar? Betina, então vem. Eu vou, algumas famílias, aí eu preciso que vocês, eu vou agora falando sobre exatamente a entrega e o que vocês vão receber. Todos vocês vão receber, todos que sabem quem são os todos, vocês vão receber um documento que no Brasil não existe, que é um documento que diz que você é cidadão. No Brasil, tu tem a tua certidão de nascimento, tu é cidadão. Tu tem uma carteira de identidade, tu é cidadão, ninguém questiona. Na República Tcheca isso é diferente. E o que hoje vocês vão estar recebendo é este documento de cidadania, dizendo que vocês são cidadãos tchecos, nascidos no Brasil, vai dizer a cidade, vai dizer a data de nascimento, vocês vão entender tudo ali, está escrito. O que não chegou e que será enviado pelo correio para vocês? Não chegou algumas certidões de nascimento que, sem elas, vocês já são tchecos, mas sem elas, vocês não conseguem ainda pedir o passaporte, ou uma carteira de identidade, ou etc, etc. Porém, elas estão para chegar a qualquer momento. Tá? Então, isso será enviado pelo correio para todos vocês. Bom, algumas pessoas, que vai ser a primeira que eu vou chamar aqui, é uma das, eu vou chamar das mais velhas, das pessoas que estão falecidas, que são os nossos ancestrais, que foi solicitado, por exemplo, agora aqui nesse caso, já pode começar a se preparar ali, a Lúcia. Tá? Já foi, pode vir os dois aí, vai ser a turma de vocês que vai vir, já pode começar a levantar e vir. Pode vir, até pode fazer isso, juntar a turma toda, a gente entrega para toda a turma, fica melhor, vai ser mais rápido. Entrega para todo mundo, eu dou o nome, a pessoa para aqui, a gente tira uma foto de todo mundo, beleza, vai ser até melhor. Então, algumas pessoas vai ser entregue de alguém que não estará presente. Então, eu chamo a família da senhora Lúcia Stracker. Eu vou deixar os irmãos na frente então, tira com esse. Deixa eu pôr. Perfeito.
Perfeito, então eu vou passar aqui. Até porque eu acho que se quiser, mas aí também eu vou dizer, vamos ser um pouquinho rápido, né? Senão eu já estou falando um monte, imagina todo mundo falar um monte. Eu acho que é muito interessante dizer quem foi o imigrante, né? Dizer assim, quem chegou aqui foi, por exemplo, dos Strack, no caso de vocês, o Gustav aqui, se estabeleceram, se souber em qual região, e aí digam onde vocês moram hoje, tá? Enquanto vocês vão falando, eu vou entregando na mão. Eu não vou nem chamar, eu vou entregar na mão, depois a gente vai assistir. Então, boa noite. É um prazer estar hoje reunidos aqui, como cidadãos tchecos, né? Mas para encurtar, ser mais rápido, nossos avós, por parte da mãe maternos, vieram, tanto o avô como a avó, vieram da Boêmia Austríaca. Deles nasceu a Lúcia Strack, que é a nossa mãe, o José e minha mãe. Eles foram se instalar em Cerro Largo, região das Missões. Muita gente pergunta, onde é que fica Cerro Largo? Como referência, próximo de Santo Ângelo e Santa Rosa, mas mais próximo ainda da Argentina. Nós somos da divisa dos irmãos argentinos. Então a gente tem muita vínculo também com o pessoal argentino. Mas assim, então esta é a origem nossa para comunicar para vocês, é a origem da família Strack. Tá bom? A avó Camila Wenzel Strack, né, que veio lá da Boêmia, eu ainda conheci em vida. Faleceu em 1968, 7 ou 8, por aí. O que eu lembro das histórias desses imigrantes é que eles tinham a sua casinha, que eles fizeram lá no meio do mato, e de noite tinham que fechar tudo por causa das onças que ficavam rondando a casa deles, né? É uma lembrança que a gente tem. E também os gritos. E o que a gente lembra também dos nossos primos e nossas primas que viviam na casa desses avós, eles tinham um sotaque muito específico do alemão deles. Aí se dizia sempre, eles falam Dänisch, diferente do que nós já falávamos, que não tínhamos o contato direto com esses avós, né? Então, uma lembrança que a gente tem, né? Então, obrigado, Ali, satisfação estar aqui comigo. Parabéns, parabéns. Querem fazer sozinho alguma? Chamar agora o seu Pedro Oscar, aqui na ponta, que recebe da Thaís. Vou chamar o seu Leonides, então. Vou chamar o Eduardo, a Eduarda. Tá bom. Tá, vamos deixar ele. Por favor, Maria, vamos lá para tirar uma fotinha. A Olga veio? A Olga chegou ou não? Bom, uma boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Eduardo, meu pai é o seu Leonidas e o tio Pedro. Para falar sobre as origens da nossa família, que quem chegou, né, onde se instalou, eu vou passar a palavra para o pai. Pode ser, pai? Pode falar. Eu lembro muito pouco meus avós principalmente, porque meu avô Adolf faleceu quando eu tinha 7 anos.
Isto eu tenho muito pouco a falar sobre os meus antepassados, porque a gente era vizinhos, mas eles falavam só alemão em casa, meus avós. E eu minha mãe era italiana, meu pai era de origem alemã, e nós não fomos instruídos, isso ninguém ensinou para nós, nem o alemão nem o italiano. Então, pouca coisa eu tenho para poder dizer alguma coisa dos meus antepassados. Só que uma coisa que eu lembro muito destaque, é que o meu avô era muito rígido. Ele era firme nas suas condições humanas, por exemplo. Ele exigia muito de nós. E a gente, como era muito sem vergonha, ele ia deixando as árvores, das frutas lá, e ele xingava muito, porque ele sempre dizia, se vocês querem comer alguma fruta, vem pedir. E a gente às vezes não tinha coragem de pedir, ia tirar por conta escondida, e muitas vezes ele chegava lá e dizia, ele só falava alemão, sou nem sou bravo, sou não lembro da palavra, e só dizer que não era para a gente fazer isso. Mas a gente era criança e essas palavras a gente estava no ouvido e saía no outro. E continuava sempre fazendo o sistema. Muito pouco posso falar disso, mas é o que lembro na hora. Obrigado. Da onde são? Eu agora estou morando em Gramado, nasci em Canela. Né? Nós somos de Canela. Eu acho que se instalou em Canela, o primeiro que se instalou em Canela foi o vô, né, pai? Foi o Adolfo. Isso. O Adolfo foi imigrante que veio da Boêmia, ficou um período em Nova Petrópolis, depois ele foi transferido para Canela. Isso que é o site lá que nós não conheceram. É verdade, é isso mesmo. Obrigado. Parabéns! Bom, São Guilherme e turma, começar a chamar Guilherme, Larissa, pode vir a turma toda, tá? Já sabem quem são. Mariana, Paula, João Arnaldo, e a minha funcionária aqui está meio... Ó, Guilherme. A Cíntia, o Ariel, o Gabriel, o Miguel. Eu mudei de anjo. Pronto. Junta a galera aí para fazer uma foto legal. A nossa cidadã tcheca primária, a primeira cidadã tcheca, por favor, mais na frente. Cadê o Hugo? Ah, o Hugo tá lá. Mas vem junto na foto, Hugo. Vem junto na foto. Ó, vou te dar uma pra ti aqui. Pronto. A minha mãe é mais barata. Mas Hugo, vai junto. Pega ali, pega uma pasta. Ah, é? A tua tá a caminho. Tá, vai chegar.
Bom, essa turma toda aí está toda mesclada. Tem candango, tem gaúcho, tem canelense, tem de tudo que é lugar quase. Tá, mas nós somos descendentes também do Adolfo Sartre, somos primos aqui do Léo, do Pedro, do Eduardo, somos todos parentes, sou irmã do Luiz, da cunhada Bernadette, tia desse rapaz maravilhoso aí que fez todo esse trabalho. Eu tenho parente de vários outros aqui que não sabe, tá? Se eu te mostrar na árvore, tu vai saber, vai dizer, é primo também. Pois é, essa que é a vantagem, às vezes, da gente se reunir, né? Tá, então, o que eu lembro, assim, que o pai era o Hugo, né? Ele sempre contava para nós que o vô tinha vindo da Alemanha. Mas, na realidade, depois de muito tempo que a gente foi descobrir que como para eles virem da Tchecoslováquia para embarcarem no navio, eles tinham que ir para a Alemanha porque não tinha rio, nem oceano, nem nada onde pudessem pegar um navio para se direcionar então para o Brasil. O pai sempre contava também que o vovô trabalhava com funilaria, se não me engano, e depois com olaria. E, no fundo, assim, o pai sempre falava conosco na Tchecoslováquia, que ele já sabia, de alguma forma, que o vovô era tcheco. E só depois de muitas pesquisas feitas pelo Luiz e pelo Luiz Vinícius que a gente descobriu essa realidade toda. Eu sou canelense de nascimento, Guilherme também é canelense e a Paula também nasceu em Canela. A Cíntia nasceu em Brasília, por isso ela é candanga. E o Hugo nasceu em Santiago, onde nós residimos, eu, a Paula e a Cíntia, em Santiago, o Hugo em Santa Cruz, o Guilherme com a família em Santa Maria. Então hoje nós fizemos um esforço grande para podermos estar aqui, receber esses documentos. De onde veio o O vovô Adolfo veio de Liberec. Tá? Acho que é isso aí. Agora chegou o seu Breno, o seu Carlos Henrique, a dona Vanessa, a dona Laura, que eu sei que não veio, aquela princesinha, a outra princesa Marina, as duas sapecas, a Cristina, o Benício. Quanto que está o Benício de idade? 1 ano e 8 meses, já é tchequinho, viu só? Esse estava com quantos dias quando foi entregar aquela papelada lá? 22 dias, nossa. Do Otávio. Depois é a turma da Graça. Depois você vai ser aula, vai lá, Betinho. Entrega para eles lá. Um para cada um. O resto deixa tudo para essa última aí, que é a mãe de todas as crianças que não vieram. Pode deixar lá. Pode deixar lá, deixa. Deu certo. Nossa. Como eu sou mais velho, eu vou falar. A gente veio de Nova Petrópolis, tá? Nós tínhamos o professor Renato Urbano Salles, que foi o que praticamente cuidou dos documentos da época do Florian, né? Tá? E que deu a possibilidade, então, de com o trabalho do Vinícius, evidentemente, de nós hoje estamos recebendo isso daí. Tá? Acho que eu até vou passar para o Carlos, se o Carlos tiver mais alguma coisa para falar. Não, pessoal, só isso mesmo que o meu irmão já falou. Somos descendentes do Florian, então.
Nova Petrópolis, né? Acho que aí foi que nosso ramo se instalou lá com a imigração. Acho que o Vinícius, parabéns, né, Vinícius, pelo trabalho, pelo que você conseguiu fazer. E hoje estamos aqui recebendo uma cidadania. Acho que muito vale pelo trabalho feito por ti. E é isso. É bom conhecer os demais primos, tios e enfim, aí da família Saib, ou dos tchecos, não somente família Saib. Ok? Muito obrigado. Eu vou agradecer o Breno, porque o Breno se torna uma pessoa muito importante, que sem ele, ninguém, inclusive os Strack, tá? Ninguém estaria aqui, que era o nosso saudoso e querido Renatão, o Renato Urbano Saib, que o Renato, ele era uma pessoa, que ele era um professor, um historiador, muito interessado em estudar mesmo, ele realmente estudava história, ele realmente era um professor. E quando eu comecei com essas histórias, eu não ia nem falar disso, mas eu acho que eu estou falando isso por causa do Renato agora, tá? Não é a minha história, é por causa do Renato. Quando a tia Beatriz falou do Tchecoslovaquia, do meu avô e não sei o que, eu cheguei até o Renatão para conversar com ele, e o Renatão, naquele momento, ele me abriu os olhos para algumas coisas. E naquele instante, tudo mudou para mim em relação a isso, e eu posso dizer, tudo mudou para vocês em relação a isso. Aqueles de vocês que talvez não saibam, e aí eu posso dizer de novo por causa do Renatão, eu fui a primeira pessoa, isso é oficial, globalmente, no mundo inteiro, a conseguir o reconhecimento da cidadania tcheca de um imigrante do século XIX. Ninguém tinha conseguido antes. E isso só foi possível por conversas que eu tive com o Renato, e que aí eu fui atrás, óbvio, eu tive muito trabalho, né? Mas se o Renato não tivesse me ajudado, me dado nas conversas com ele, explicado algumas coisas, com certeza ninguém estaria aqui, eu não seria oficialmente tcheco e nem vocês. Então, agora eu vou pedir uma salva de palmas para o Renato Urbano Saib. Iracema, Davi, ou David, Rony. Ah, e aí eu esqueci, pô, mas quem é? Eu nem chamei essa menina intrometida ali, ó. Olha ali, eu chamei só, né? Quem é essa daí que nem foi chamada? Olha ali. E era, tá, então aqui, então para não dizer, nossa querida Estela. Betina? Assistência, vai trabalhar. Começa a entregar se tiver errado, eu vocês estão. Porque daí para. Todo mundo tem que falar um pouco, né? Bom, a nossa descendência vem do Florian, né? E abaixo dele veio o Edward e o Otto, que é o avô da minha mãe. Essa pessoa eu conheci ainda antes de falecer em 85, eu ainda conheci, dormi na casa deles lá, quando era muito pequena, me lembro ainda. E abaixo do Edward, do Otto, veio o Osvino, que é o nosso avô. Todos residentes em Nova Petrópolis. O seu Osvino foi uma figura, nossa, carismática ao extremo, conhecida em todo o município. Ele foi o criador e fundador também da Padaria Petrópolis em 54, para quem já passou por lá, sabe muito bem. Então, uma pessoa que passou, tive a oportunidade de conhecer e conversar muito com ele. Muitas histórias, principalmente da época que ele contou do enxame de gafanhotos na década de 30, 40, também da época que ele cuidava do decanter de fazer cachaça, da história quando era pequeno. Então, hoje receber uma certidão
dessas, para nós é muito importante, muito, a gente vai valorizar muito e a gente tem tudo a agradecer ao Vinícius e a família toda ficar agradecida. Obrigado. Na minha lista aqui, pelo que eu vi, estão meio olhando na mesa, eu acho que todos já receberam. Porém, alguns de vocês sabem que existem processos que entraram em conjunto e ainda não foram concluídos. Dentre eles chegou 2 famílias aqui, porém eu trouxe apenas documentos simbolicamente para entregar para a família Neumann. Eu me esqueci, porque ela me disse que vinha, então vem cá, Elisete. Não é o documento da Elisete ainda, mas é dos ascendentes dela, dos antepassados dela. E agradecer também ela enquanto representante da Associação dos Boêmios de Nova Petrópolis. Aqui são os documentos dos teus antepassados, da turma mais antiga, tá? Esses são os documentos originais tchecos. Tá? Obrigada, Vinícius. Tu sabes que a gente tem muita admiração pelo teu trabalho e acreditamos que a turma dos Neumann, que são assim uns 40 ou 50, né, vão ser os próximos agraciados por essa cidadania. A gente confia nisso, temos certeza que isso vai acontecer. É uma família grande e tem mais muitos outros depois ainda para também encaminhar. Mas enfim, vamos aguardar e os nossos antepassados devem estar zelando por nós. Tá? Eu queria aproveitar também, eu faço parte da ADIB, que é a Associação dos Descendentes de Imigrantes da Boêmia, e como vocês já falaram antes, nossos antepassados vieram daquela década de 1870 em diante, e a gente teve que achar uma data para comemorar os 150 anos de imigração, né, que está acontecendo agora, por esses dias, né? Mas na verdade é uma década, não é uma data específica. É a data de 1875, onde vieram a maioria dos imigrantes boêmios para Nova Petrópolis. Então a gente resolveu instituir essa data, né, para a comemoração dos 150 anos. E aí, em homenagem a eles, a gente está fazendo o segundo festival tcheco no Brasil, em Nova Petrópolis, e queria aproveitar convidar vocês para esse festival, que vai ser sexta, sábado e domingo, lá no Espaço Sicredi, no centro de Nova Petrópolis. Tá? Então, sigam as nossas redes sociais, é só se inscrever lá, vai ter uma série de atividades, contando com a presença também de representantes da Embaixada Tcheca, do Consulado Geral de São Paulo e do Cônsul Honorário de Porto Alegre. Então, a gente vai estar tendo várias atividades, contando com essas autoridades. Também atividades de oficinas, como caça aos cogumelos. Quem é tcheco sabe que os cogumelos fazem parte do cotidiano de vida dos tchecos, né? Eles gostam muito, então a gente vai ter a caça dos cogumelos. E vai ter também uma degustação, né, na Edelbrau, que é uma cervejaria, né? Também com uma oficina dentro desse festival. Vamos ter à noite a Promenade Boêmia, que é uma festa boêmia, né, de noite, na Sociedade ali Imperial, com janta e com uma série de atividades culturais também nesse mesmo dia. E no outro dia de manhã, no domingo, vamos estar instituindo os caminhos boêmios de Nova Petrópolis, com uma caminhada, porque os tchecos também gostam muito de trilhas e de caminhadas. Então a gente vai estar homenageando os boêmios também, criando esses caminhos boêmios. E aproveitando também por parte da família Neumann, daí, a gente está inaugurando na sexta-feira também,
4 da tarde, 16 horas, Vinícius vai estar presente, né? A primeira Praça Boêmia, né? E ela é totalmente uma praça que está sendo, né, construída, ela ainda está em obras, mas está sendo construída pela iniciativa privada, por meus familiares, que são Neumann e Ullmann e Hoffmann, que são todos boêmios também. Então a gente vai estar inaugurando essa primeira praça boêmia do Brasil. Tá? Então, também vai ser um legado que a gente está deixando e uma homenagem para os nossos antecedentes. Né? E no mesmo local a gente vai estar instituindo um memorial dos 150 anos da imigração boêmia, nesse momento, né? Honrando os nossos familiares, sem os quais a gente não estaria aqui, né? Sendo tcheco ou quase tcheco. Né? Muito obrigada e contando com a presença de vocês. Tá? Bom, eu já pedi para começarem a servir. Eu peço 1000 desculpas para a família Václavic, que está aqui, e que eu esqueci de simbolicamente trazer os documentos tchecos originais que eu tenho deles, tá? Mas como agora ele está entretido ali, não tem problema. Porém, eu vou chamar agora o Jorge Hillebrand, que também está em processo e que os documentos dele ainda não vieram, mas os documentos dos antepassados dele já estão comigo, então eu vou entregar para ele aqui ainda, mas não é a cidadania dele. Mas pode vir, Jorge. Diga de onde tu és, para que o pessoal te conheça ali. Bom, eu sou Jorge Hillebrand, atualmente eu moro em Estância Velha, mas minha origem Hillebrand é ali onde a maioria dos Hillebrand se criaram, né? Que é na linha Imperial, linha Brasil, ali no meio, ali, né? Então, sou descendente do Josef Hillebrand, né? Que foi casado com a Emma Opitz, e o meu avô é o Reinoldo, é o filho mais velho do Josef, que por sua vez foi o migrante. Ele veio com 8 anos junto com a família dele, né? Toda a família Hillebrand, e vieram entre 6 irmãos, né? Eu sou descendente dele, né? Eu queria mais. Hoje, atualmente, eu resido em Estância Velha. Acaba de sair um grande historiador, que eu já disse para ele umas vezes: olha, escreva isto antes que você esqueça. O Jorge tem todas as histórias, praticamente, sabe tudo de todos os entrelaçamentos de familiares. Por isso eu já disse para ele: vamos escrever isso aqui. E o meu motivo, justamente para eu ocupar novamente o microfone aqui, justamente todos esses nossos compatriotas, novos compatriotas, eu faço um apelo para que todos vocês escrevam a sua história, vamos dizer assim, né? Para a gente depois até fazermos um livro disso aí. Nós já temos, claro, já tem um livro de imigrantes que vieram para cá, mas agora, vamos dizer assim, nós temos tantas outras famílias agora, que então cada um faça o seu relato, escreva isso realmente, para a gente, de repente, fazer um livro realmente disso aí. Para gravarmos essa nossa história. Então, acho que isso é importante. Não só verbalmente, viu, do que escrever, porque o Jorge sabe tudo. Então, esse é o apelo que eu faço, acho que todos realmente concordam com isso, para a gente escrever essa história que nós estamos rememorando agora, né? Depois de tantos anos, 150 anos para cá. Então vamos fazer isso. Cada um escreva então realmente os Strack, os Seibt, os Ullmann, os Hillebrand, que faça a sua Seibt, faça a sua história toda direitinho. Tá? É isso que eu gostaria que acontecesse. Muito obrigado. Opa. Até quando eu preciso já me dirigir ao consulado?
consulado lá em São Paulo para fazer até quanto tempo de validade, não sei. Vocês, no momento que eles estiverem com a certidão de nascimento em mãos, a qualquer momento vocês podem ir. Mas não precisa assim, daqui a 5 anos, pode ser? Eu vou explicar ao invés de responder. O documento que vocês acabam de receber, ele é o documento que prova que vocês são tchecos. É isso que vocês receberam. É quase como o carteiraço. Então, vocês são tchecos. E esse é o papel, é o documento formal que prova isso. Nada mais, teoricamente, precisa ser feito. Nada. Se vocês não quiserem, por exemplo, fazer um passaporte, não precisa fazer mais nada. Tu é cidadão. Ninguém é obrigado, por exemplo, a fazer a carteira de identidade, passaporte, nem no Brasil. Não é obrigado, mas recomendado. Esse aqui é o nosso anfitrião, aqueles que não conheceram ainda. Pessoal, vamos só fazer uma quebra de protocolo aqui, peço desculpa para o Vinícius, mas aproveitando a oportunidade, vou chamar aqui a Paula Nozari e o Roli Fanda. O Roli, eles chegaram esta semana no Brasil, o Roli é tcheco, a Paula mora com ele, casaram-se então na República Tcheca, a Paula é gaúcha, né? Então eles estão aqui, amanhã eles vão fazer um evento aqui no restaurante ao meio-dia. Comemoração do aniversário. Comemoração do aniversário também, então como o Vinícius falou, a gente já está unindo várias datas comemorativas aqui, né? Então aproveitando aqui a Paula e o Roli, né, para fazer um convite aqui para vocês e dar um oi aí para a turma, aí para a galera, um oi em tcheco, né, dos tchecos, né? Ahoj, jak se máš? Ahoj, dobrý večer. Prazer. Alguém fala tcheco? Não? É que são todos de etnia germânica. Ah, sim. Bom, mas amanhã, se vocês quiserem iniciar as aulas de tcheco, então já pode começar com a Paula e o Roli. Tá bom? Pessoal, já aproveitando, então, agradeço a presença de todos aqui também. Agradeço ao Vinícius por terem escolhido o Reino da Boêmia. E isso era um projeto que já estava na gaveta há muito tempo e a gente conseguiu aproveitar um espaço que a gente já tinha aqui, um restaurante que a gente tinha aqui, e tirou o projeto do papel, e justamente para fazer também esse tipo de evento aqui, reuniões e comemorações. Tá? Parabéns também pelos certificados aí de cidadãos tchecos. Posso falar rapidinho? A gente também quer agradecer ao Michael e ao Reino da Boêmia por abrir as portas para a gente. E é uma oportunidade incrível poder fazer esse intercâmbio Brasil-República Tcheca. Nós viemos direto de Praga para o Reino da Boêmia, direto da Boêmia para a Boêmia. É incrível, então vai ser um prazer tocar nessa festa amanhã aqui, tá? Vão ter músicas em tcheco, em inglês, então apareçam. Obrigada, Michael. Arroio. Bem, é só os garçons começarem a passar, né? Já está liberado um tempo. Agora eu comecei a enrolar aqui para vocês não perceberem, né? Que não chegou nada no trabalho. Então... Bom, pessoal, eu fico muito feliz em receber todos vocês aqui. O meu pai fez um comentário também, da mesma forma que o Breno citou o Renatão, ele citou o meu pai agora, o Jorge. Realmente, se vocês querem conhecer história, genealogia e famílias, o Jorge realmente sabe muita coisa. A turma da ponta lá é da turma Strack, que ele provavelmente vai saber histórias de vocês, tá? Então depois peguem o Jorge ali. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado. No final, na hora que vocês saírem, eu preciso que vocês assinem o livro ali de que receberam os papéis, tá? Mas aí para não atrasar, então eu vou deixar isso para a saída, vocês têm que assinar os papéis. E o hino a gente vai cantar daqui a pouco. Tem um músico tcheco aqui, vamos ver se ele toca o hino para nós ali, vocês cantam na capela. Uma pergunta. Aqueles videozinhos que eu mandei hoje, que era fazendo brinde, vocês lembram como é que fala a palavra para fazer o brinde? Como é que é? Então, pega o celular, escuta aí que daqui a pouco nós vamos ter que fazer um brinde em tcheco, todo mundo. Tá? Muito obrigado e boa janta. Qualquer coisa à tua disposição.